No período antecedente à psicanálise, o sujeito com sofrimento mental recebia punições, castigo, exposição e sofreu segregação social. Nessa época eram realizados tratamentos experimentais como, por exemplo, a trepanação. Acreditava-se que acessando o interior do crânio seria possível tratar as patologias. Os fenômenos da saúde mental eram compreendidos com um olhar religioso, e as patologias mentais eram tratadas muitas vezes com um viés religioso. Pinel e Esquirol começaram a trazer um olhar mais humano para o sofrimento psíquico, promovendo uma saúde mental mais humanizada e o tratamento moral. Freud entra em cena com bases que vinham da medicina. Nessa época, a medicina era destinada apenas para questões biológicas, sendo assim, não era voltada para as áreas psicológicas. A hipnose passou a ser usada como método de tratamento. Brauer era outro teórico que praticava a hipnose e ganhou bastante evidência na sua época. Após algum tempo, Freud começou a encontrar problemáticas no método da hipnose e se dissociar de Brauer, para seguir em diferentes linhas. Freud segue então com a teoria da sexualidade, e a psicanálise surge após o afastamento da hipnose. A teoria topográfica de Freud consiste basicamente na divisão da mente em 3 lugares. E esses 3 lugares ele denominou como consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente é onde temos livre acesso. Podemos acessá-lo quando quisermos. O pré-consciente, você se lembra, mas precisa se esforçar para tal. E o inconsciente, nós não temos livre acesso. A única forma de nos conectarmos e ele se manifestar para nós seriam através dos mecanismos de defesa, ou então dos atos falhos, recalques ou até sonhos. E no inconsciente é onde ficam os nossos desejos, medos e recalques. Essa teoria é representada pelo iceberg, mais conhecida pela primeira tópica de Freud. A teoria do trauma para Freud se parece muito com o que seria trauma para a medicina, por exemplo. É a entrada de um objeto estranho que tem valor etiológico, podendo assim introduzir uma determinada patologia. O encontro com a sexualidade tem sempre um valor traumático, ou antes ou depois da hora. Todo trauma é a instância que gera e impulsiona o recalcamento, pois se conecta com a fantasia que se vai construir em relação à sexualidade. Todo trauma é constituído de 2 tempos, e todo trauma é o segundo momento do primeiro tempo, que sempre esteve recalcado. Então, vamos conhecer um pouco da teoria estrutural de Freud, ou seja, como Freud entende a estrutura da personalidade. Como vemos ao longo dos nossos estudos, estamos em constante conflito. Com isso, nossa psique tem como principal meta preservar ou recuperar o equilíbrio interno, com seus 3 componentes, o id, o ego e o superego. Vamos explicá-los. O id é a estrutura original da personalidade, por isso, é caótica, desorganizada e sem forma. E todo o seu conteúdo é provido do inconsciente. Porém, ele também é a fonte de energia de todas as pulsões, tanto de vida quanto de morte. Tomemos como exemplo de id, uma criança mimada que não consegue lidar com suas frustrações e necessita de todos os seus desejos realizados. Já o ego é a parte da personalidade que se desenvolve a partir do id, e sua função é procurar atender e aplacar as exigências constantes do id.
preservando assim a saúde, a segurança e a sanidade da psique. Sendo lógico e racional, ele consegue lidar com as exigências externas, ao contrário do id. Também temos o superego, que é uma estrutura que surge a partir do ego e tem a função de atuar como juiz das ações e pensamentos do ego, além de ser onde residem os códigos morais de conduta aprendidos no convívio social, as inibições e os ideais, agindo também no sentido de limitar e proibir certos pensamentos e atitudes do id e do ego. Segundo Freud, o ego é frágil. Por isso, o propósito da psicanálise é justamente o de fortalecer o ego para que ele se torne mais independente do autoritarismo do superego, mais senhor de si, com uma percepção apurada e ampliada para lidar com as exigências de todos os lados. Falando agora um pouquinho sobre pulsão, a pulsão é bastante confundida com o instinto, apesar de serem coisas totalmente diferentes. O instinto são padrões hereditários de comportamento animal. A pulsão representa o conceito de algo que é o limite entre o somático e o psíquico. Ela estimula o organismo, então ela é uma mediação entre corpo e psíquico, corpo e mente. A pulsão também é de necessidade biológica para o ser humano, com representação psicológica. Assim, ela transforma todo o sistema somático em psíquico. É um assunto que acomete bastante ao conceito de instinto, porque as sensações das experiências emocionais primitivas do indivíduo faz com que ele construa seu mundo interno de acordo com as suas representações. A pulsão é uma necessidade biológica do ser humano que acontece durante toda a sua evolução. Então, se o ser humano está em constante evolução durante toda a sua vida, a pulsão também funciona durante toda a vida. A fonte de uma pulsão provém de excitações corporais, que são ditadas pelas necessidades de sobrevivência humana. Nós chamamos a finalidade de uma pulsão de homeostase, que é a descarga da excitação para conseguir retornar a um estado de equilíbrio psíquico. Já que a pulsão é uma mediação de corpo e mente que vai transformar todo esse somático em psíquico, a gente necessita dessa finalidade, dessa homeostase, que é a descarga da excitação. Com isso, o objetivo da pulsão é bastante variável. Vai ser para aquela pessoa aquele objetivo que seja capaz de satisfazer e apaziguar todo o estado de tensão interna das excitações do corpo, e que, no mínimo, lhe sirva como um pequeno depósito de descarga. Freud, então, considerou a pulsão como o eixo central de todos os sistemas psicanalíticos, tanto que ele usou ela como uma necessidade de sobrevivência, e a partir daí ele caracterizou a pulsão como o desejo de um impulso que você quer repetir por causa de experiências que já te deram alguma satisfação ou alguma necessidade pessoal. Existem pulsões importantes dentro da psicanálise que valem a pena serem ressaltadas, que são as pulsões de autoconservação do ego do indivíduo, pulsões sexuais, pulsões de vida e pulsões de morte, que já vamos explicar. As pulsões são parte importante da teoria psicanalítica. Dentre elas, duas são destacáveis nas pulsões de vida. Elas são a pulsão de autoconservação e a pulsão sexual. Embora o nome sugira isso, as pulsões sexuais não podem ser resumidas meramente a instintos sexuais, já que, para Freud, não há um único caminho para satisfazer o desejo da sexualidade humana. Conforme neurologista, o sexual está ligado diretamente ao prazer, pois o deleito é o guia da personalidade, e essa busca atender a um afeto, via impulsos nervosos, que são as energias, libido, ou seja, as pulsões. Seguindo assim suas teorias, o prazer está localizado em diversas áreas do corpo, e não apenas as genitais. São essas diversas áreas as responsáveis por gerar
a pulsão sexual. Sendo assim, é nítido que tal trajetória confere ao ser humano a sina de estar sempre insatisfeito perante ao desejo. Enquanto a autopreservação, também chamada de pulsão de ego ou pulsão de autoconservação, é o protetor do psiquismo, de um integrador da imagem corporal. Ele investe o corpo e lhe dá dimensões, proporções e a possibilidade de uma identidade, de um eu. Essa vertente não foi analisada em profundidade, nem explica as relações às quais pulsões deveriam ser incluídas nesse grupo, visto que não são objetos da psicanálise. Entretanto, ele nunca deixou de considerá-las dessa forma. Na sua última formulação, as pulsões de autopreservação figuram-se ao lado das pulsões sexuais, dentro do grupo de pulsões de vida. A pulsão é a energia que nos move, que nos impulsiona. São pressões ou necessidades que nos dirigem a determinado fim. A partir do que já foi falado, surgem os dois conceitos básicos de pulsão: pulsão de vida e pulsão de morte. As pulsões de vida passam a abranger as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais. E sua fonte de energia é a libido, empregada na manutenção da vida. A pulsão de vida é toda demanda interna que nos leva a buscar o prazer, a criar, a realizar projetos. Nos leva a tendências construtivas. São pulsões mantenedoras da vida e que residem em todos nós. Freud postulou que as pulsões inconscientes faziam parte da instância psíquica id. As pulsões de morte estão ligadas à agressão e à autodestruição. É uma demanda que nos conduz à busca pelo isolamento, estagnação, atos de destruição e morte. As pulsões de vida e de morte coexistem fundidas, podendo muitas vezes aparecer separadas e de formas distintas. Em tantas outras, elas confundem-se nas finalidades. Elas residem em todos nós em conflito permanente e não resolvidos. Nossos pensamentos e ações são resultado da combinação dessas duas forças. Sigmund Freud nasceu em 1856 na região da Morávia, que hoje corresponde à parte oriental da República Tcheca. Aos 4 anos, mudou-se com a família para a Áustria, onde viveu até 1938, quando migrou para a Inglaterra, onde morreu no ano seguinte. Nesse vídeo, vamos conhecer os conceitos básicos da teoria de Freud, a psicanálise. Sua teoria impactou de forma tão profunda o nosso entendimento sobre a mente humana que o século XX chegou a ser chamado de o século freudiano. Nossos processos mentais, segundo Freud, ocorrem de forma encadeada, ou seja, nenhum pensamento, sentimento ou lembrança acontece isoladamente, por acaso, como se surgisse do nada. Não. Mesmo que às vezes alguns pensamentos ou sensações pareçam surgir espontaneamente, existem elos ocultos que ligam esses eventos mentais a outros que ocorreram antes. De acordo com Freud, a vida mental se desenvolve assim, de forma contínua, mesmo que as pessoas não estejam conscientes dessa continuidade entre os seus pensamentos e sentimentos. O consciente é a parte da sua mente que lida com todas as informações das quais você está ciente em um dado momento. Agora, por exemplo, o seu consciente está ocupado em dedicar atenção a esse vídeo, em tentar estabelecer relações entre as informações novas e as informações que você já tinha sobre o assunto, em verificar se o som do vídeo está em um volume confortável, enfim. O consciente agrega as informações às quais você dirige sua atenção de forma intencional, num dado momento. Mas o consciente é apenas a ponta do iceberg, ou seja, é uma pequena parte da sua mente. Existem outras partes menos expostas, as quais Freud chamava pré-consciente e inconsciente.
Imagine o inconsciente como a parte mais submersa de um iceberg. Lá ocorrem processos mentais que nunca foram conscientes e que não podem ser acessados pelo consciente, a não ser em situações excepcionais. É nesse lugar inacessível que também ficam guardadas informações que foram excluídas do consciente e que não podem ser lembradas, pois foram reprimidas ou censuradas. Lembranças traumáticas, por exemplo, podem ser enviadas para o inconsciente e permanecerem lá, influenciando indiretamente a vida mental do indivíduo, sem jamais serem lembradas novamente. Apesar de você não ter clareza sobre as coisas que estão no inconsciente, sempre que um pensamento ou sentimento vier à mente e parecer que ele não tem nenhuma relação com os pensamentos ou sentimentos anteriores, na verdade, eles estão relacionados sim, mas esses elos se encontram no inconsciente, já que não existem descontinuidades na vida mental, segundo Freud. O pré-consciente é uma porção do inconsciente que facilmente se torna consciente. Então, ele seria o equivalente àquela parte do iceberg que está imediatamente abaixo do nível da água e que é facilmente acessível. Todas as suas memórias que podem ser lembradas, tipo o que você comeu no café da manhã, o nome do cachorro da sua tia ou as coisas que você aprendeu nas aulas de geografia do 6º ano, são memórias que se encontram no pré-consciente. Então, imagine que o iceberg completo representa toda a sua consciência dividida em 3 partes. O consciente, essa parte que está sempre acima da água e que representa uma pequena parte da sua consciência. O pré-consciente, essa parte que está apenas um pouco submersa e que pode ser acessada com certa facilidade. E o inconsciente, a parte profundamente submersa da sua consciência e que jamais esteve acima do nível da água. É no inconsciente, como vimos, que habitam processos e elementos que não são acessíveis ao consciente. Alguns desses elementos são as pulsões. Os termos pulsão, instinto e impulso às vezes são usados como sinônimos por alguns autores ao traduzirem os textos de Freud. Nesse vídeo, utilizaremos o termo pulsão. Todos temos pulsões, que são pressões ou necessidades que nos dirigem a um determinado fim. Toda pulsão tem uma fonte, uma finalidade, uma pressão e um objeto. Para entendermos melhor, podemos fazer uma comparação entre a pulsão e a sede. A sede tem uma fonte, que é a necessidade de líquidos para hidratar o corpo. Tem uma finalidade, que é a de reduzir essa necessidade até que o organismo esteja satisfeito. Já a sua pressão é a quantidade de energia que uma pessoa emprega para satisfazer a sede. Isso vai depender da intensidade ou urgência da sede. O objeto, por sua vez, não é apenas o líquido, mas tudo o que alguém faz para satisfazer a sede. Por exemplo, levantar-se, ir à geladeira, escolher um líquido e bebê-lo. Apesar da comparação, a sede é uma necessidade fisiológica. Já a pulsão é uma necessidade psíquica e ao mesmo tempo orgânica. Ela está ali na fronteira entre o mental e o físico. Toda a diversidade de pulsões foi organizada por Freud em 2 tipos básicos: pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida é toda a demanda interna que nos leva a buscar o prazer, a criar, a realizar projetos. Pulsão de morte é aquela demanda que nos conduz à busca do isolamento, da estagnação e a atos de destruição e morte. Essas pulsões mantenedoras da vida e incitadoras da morte residem em todos nós em conflito permanente e não resolvido. E a maior parte dos nossos pensamentos e ações é resultado não de apenas uma dessas forças, mas de uma combinação das duas. Tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte têm fontes de energia distintas. A fonte de energia da pulsão de vida é a libido, que vem da palavra latina para desejo. A libido é a energia empregada na manutenção da vida. A pulsão de morte também tem uma fonte de energia específica, mas Freud não deu um nome especial para ela. Sempre que você se dedica a construir algo ou a levar adiante um projeto importante, você está empregando uma parte da sua libido nesse projeto. Enquanto você estiver envolvido e empolgado com o projeto, aquela quantidade de libido empregada torna-se indisponível para outros objetivos.
Isso não quer dizer que nada mais importe na sua vida, pois é possível distribuir níveis diferentes de libido para diferentes objetivos. Mas quanto mais interesse um determinado projeto desperta em você, isso indica que maiores níveis de energia estão sendo investidos naquele projeto. Por isso, em situações de luto nas quais a pessoa enlutada perde completamente o interesse por suas ocupações normais, parece haver uma retirada de libido dessas atividades e uma aplicação extrema de libido na pessoa que foi perdida. Bom, a gente ainda vai falar muito sobre Freud, psicanálise e educação nessa série, mas esse primeiro vídeo sobre os conceitos básicos vai ficando por aqui. Eu vejo você no próximo.